O que você, que é diabético tipo 2, precisa enxergar além dos níveis de glicemia elevada? Hoje, no Brasil, são cerca de 16 milhões de pessoas diabéticas, onde cerca de 90% desses são diabéticos tipo 2. Então, nós todos, profissionais de saúde, pacientes, precisamos conhecer mais sobre o diabetes mellitus tipo 2. Precisamos enxergar o diabetes mellitus tipo 2 além do interesse do mercado da indústria farmacêutica. Quando falamos no diabetes mellitus tipo 2, vem à nossa cabeça a imagem dos doces, das massas, dos alimentos processados, dos alimentos industrializados. Vem a imagem do profissional de saúde dando a notícia, o senhor ou a senhora é portador de diabetes mellitus tipo 2, deve evitar a ingestão de açúcar, deve evitar a ingestão de carboidratos simples, de alimentos processados, industrializados, evitar a ingestão de massas e, muito provavelmente, prescrever 1, 2 ou 3 medicações antidiabéticas. Não estou aqui afirmando que isto é errado. Eu estou fazendo uma pergunta: será que isso é suficiente na abordagem do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2? E aí aproveito para responder de imediato: não é suficiente. Frente ao paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, uma pessoa com diabetes mellitus tipo 2 que está à nossa frente, nós precisamos enxergar o terreno biológico que levou ao desenvolvimento desse diagnóstico. Você que é paciente diabético, ou você que lida com paciente diabético, é preciso também fazer esse questionamento. O que levou o terreno biológico, o seu terreno biológico, a evoluir, a desenvolver o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2? E aí sim, com essas respostas, a gente poder fazer as intervenções pontuais e as intervenções necessárias, muitas vezes para a reversão, outras vezes para o controle adequado, para melhorar as complicações do paciente com diabetes mellitus tipo 2. Então, frente ao diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, o primeiro questionamento é: que situações existem e que predispõem ou predispôs aquele terreno biológico ao diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2? Outro questionamento: que situações atuaram sobre aquele terreno biológico para o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2? É esse olhar que nós precisamos, que é um olhar além da elevação dos níveis de glicemia. Então, o primeiro ponto que eu considero que precisa ser olhado é se existe uma predisposição genética ou não. Como é a sua história familiar? História familiar de obesidade, história familiar de diabetes mellitus tipo 2. Depois vem o olhar do estilo de vida. Nesse olhar do estilo de vida, o primeiro ponto é a alimentação. Qual é o inquérito alimentar? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a ingestão de carboidratos simples, de alimentos industrializados, de alimentos industrializados, de alimentos processados, da ingestão de massas, de farináceos? Então, a alimentação, ela é fundamental. Aí vem um outro ponto dentro do estilo de vida também muito importante, que é a questão do sedentarismo. Se você está sedentário, está fazendo atividade física, se está fazendo atividade física, qual o tipo de atividade física, está fazendo atividade física correta ou não, como está seu sono, como está o ritmo circadiano, está dormindo adequadamente ou não está dormindo adequadamente. Não podemos abordar paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, não podemos tratá-lo adequadamente sem se preocupar com o sono, sem se preocupar com o ritmo circadiano dessa pessoa. Aí vem uma outra pergunta ainda dentro do estilo de vida muito importante: obesidade. Como é que está você, o seu percentual de gordura corporal? Quando eu estou falando de obesidade, eu não estou falando apenas de peso, eu estou falando de composição da gordura corporal. Você tem obesidade? Qual tipo de obesidade? Visceral? E qual o seu percentual de gordura corporal? Então é muito importante que
você que é diabético tipo 2, faça o acompanhamento através da bioimpedância, que é um exame simples, e junto com o profissional de saúde que está te acompanhando, possa estabelecer quais são as metas do seu percentual de gordura corporal. O que é que você pretende atingir? O gerenciamento do estresse, o nível de estresse. Então, todos esses itens do estilo de vida, eles são muito necessários na abordagem do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. As deficiências nutricionais, que muitas vezes são esquecidas. Muitos microalimentos são necessários, são fundamentais para prevenção e para controle adequado do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. A exemplo das vitaminas do complexo B, a exemplo da vitamina D, a exemplo do selênio, do zinco, do magnésio, do manganês, do vanádio, do cromo. Todos são microelementos fundamentais, tanto para a prevenção como no controle adequado do paciente diabético tipo 2. Como é que está o seu sistema antioxidante? A vida, ela gera a vida da gente, as células geram constantemente radicais livres, que quando em excesso eles vão levar ao estresse oxidativo. Como é que está o seu sistema de defesa antioxidante? Como fazer para a gente otimizar? Será que precisa ser otimizado o sistema de defesa antioxidante? Isso vai ser muito importante tanto na prevenção como no tratamento e na prevenção das complicações vasculares do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Como é que está o perfil inflamatório? Como você tem ou não a inflamação crônica subclínica? Hoje é possível sim saber como é que está o perfil inflamatório de cada pessoa e a partir daí ter medidas mais assertivas em relação ao perfil inflamatório. Como é que está o sistema imunológico? Como é que estão as alterações hormonais? Os hormônios são muito importantes no combate à resistência à insulina, no controle adequado dos níveis de glicemia, no controle adequado do diabetes. Como é que está a microbiota intestinal? A gente sabe que a microbiota, na verdade, intestinal, ela está na base de praticamente todas as doenças crônicas. Como é que está a sua microbiota intestinal? Podemos otimizar? Então, é a partir desse olhar amplo é que podemos ter as medidas mais assertivas no controle do diabetes mellitus tipo 2. Então, aquela orientação inicial ela é importante, muito importante. O uso de medicamentos, de medicações, é necessário na grande parte das vezes, mas esse olhar com abordagem, com intervenção nesses pontos que eu falei, também eles são necessários e fundamentais no controle do paciente com diabetes mellitus tipo 2.